Profeta Jeremias, glória a Deus, profeta Jeremias, capítulo 33, vamos ler o verso 1, o verso 2 e o texto-chave, versículo 3. Está escrito assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, verso 2, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja Deus. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele é coerente com o que eu estava com o que eu estava falando anteriormente. Esse texto, nós podemos ter aqui uma ampliação da obra de Deus na vida dos seus filhos. Anteriormente eu falei que Deus não livrou Daniel de entrar na cova. Muitas vezes Deus vai nos livrar de entrar em situações que vai nos gerar problemas, vai trazer conflito, vai nos machucar, vai nos ferir. E Deus muitas vezes ele entra com uma ação poderosa e nos livra de entrar em determinadas situações e problemas. Mas no caso de Daniel, como anteriormente falei, Deus não livrou Daniel de entrar no problema. Deus permitiu Daniel ser jogado naquela cova que certamente aos olhos de Daniel, seria o seu fim. Seria a sua queda. Seria a sua morte. Seria o fim do seu trajeto, da sua caminhada no Senhor. Certamente o medo se apoderou do coração de Daniel, mesmo sendo um homem de oração. Certamente, Daniel ficou cheio de pavor, pois afinal nós somos seres humanos. E sendo seres humanos, nós temos medo. Tem muitas situações que nós vivemos, ou situações que pessoas neste momento estão vivendo, que nos coloca medo. E o medo faz parte da nossa vida. No entanto, o medo ele não pode ser superior. Ele não pode ser maior do que a nossa fé no Todo-Poderoso. Observe que a Bíblia nos dá exemplo de medo, como o nosso irmão Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. Ao saber de que um grande problema estava chegando na sua vida, na sua casa, no meio do seu povo, uma multidão de exércitos subia com fúria para destruir a sua vida e toda a sua família, como todo o povo de Deus. E diz o texto bíblico que Josafá temeu, ou seja, ele teve medo. Tem problemas que vai nos colocar medo. A gente vai ficar com medo. No entanto, nós temos que entender que nós temos que se refugiar naquele que pode fazer algo pela nossa vida, que pode solucionar o problema. Mesmo o medo naturalmente surgindo, diante das circunstâncias, nós temos que ir em direção ao Senhor. A Bíblia diz que ele foi para o templo buscar a Deus. A Bíblia diz que ele foi orar a Deus. A Bíblia diz que ele foi apresentar a Deus aquela situação, porque ele entendeu se que aquele povo chegasse até o povo de Jerusalém, até Josafá, eles não tinham a menor chance de sobressair, uma vez que os exércitos eram muito diferentes. O exército do povo de Deus, a sua minoria, pequeno exército, mas aquela multidão
era como gafanhoto, era uma multidão de exército contra uma minoria. Eles não teriam chance. Mas Josafá, ele foi um crente inteligente. Marcela, por que Josafá foi um crente inteligente? Porque diante da dificuldade, diante daquele problema insolúvel para ele, que a sua mão não poderia alcançar, ele foi para o templo apresentar a Deus aquele problema. E o resultado dele buscar a Deus, mesmo com medo, foi uma grande vitória que Deus deu para Josafá e todo o seu povo. Por que Deus deu a vitória? Porque Josafá esperou nele. Por que Deus entrou na circunstância? Porque Josafá foi buscar a Deus no templo. Josafá se colocou de joelho. Ele se humilhou. Ele buscou. Ele apresentou em detalhe o momento que ele estava vivendo. A sua dor, o seu problema, aquele problema existente, aquela dificuldade, ele apresentou ao Senhor. Ele apresentou os seus temores a Deus. Ele apresentou os seus medos a Deus. Apresente a Deus os seus temores. Apresente a Deus os seus problemas. Apresente a Deus a sua dificuldade. Não importa qual ou o tamanho da dificuldade, não importa. O que importa é que você serve um Deus que não tem esquadriação para a sua grandeza, que não tem tamanho para a sua grandeza. Um Deus criador de todas as coisas. O que será o meu problema e o teu problema para o Senhor? É como se fosse nada para o Senhor. Então, observe que tem situações que Deus, ele vai permitir na nossa vida. E nós podemos ver isso aqui no livro de Jeremias. Observe o versículo 2, que como está escrito aqui. Assim diz o Senhor que faz isto. No momento que Deus começa a falar com Jeremias aqui, Jeremias o profeta, Jeremias que Deus o chamou, Jeremias que Deus escolheu no ventre, e antes mesmo de ser formado no ventre, Deus já conhecia. Deus no ventre da sua mãe o consagrou e ele nasceu para cumprir um propósito na terra. Ele não nasceu simplesmente para ser qualquer pessoa. Jeremias não nasceu simplesmente para ser um derrotado. Jeremias não nasceu simplesmente para ser um escravo de Satanás. Jeremias não nasceu simplesmente para viver uma vida cabisbaixa, derrotado de doença, de depressão, de vazio de alma, sem a presença de Deus. Não. Sabe o que o Espírito Santo de Deus ministra neste momento ao meu espírito? Tem muitas pessoas que neste momento estão vivendo assim, vazio de tudo. Derrotada e derrotada, vivendo uma vida de miséria espiritual. Começa por aí a miséria do homem, é a ausência de Deus na sua vida, a vida espiritual, e isso vai refletir, obviamente, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material. Isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, a ausência do espiritual, da presença de Deus. Observe uma coisa, o que Deus fala neste momento, falando aqui do profeta Jeremias, é que você não é qualquer pessoa. É que você não nasceu para ser o que você está sendo no momento. É que você não nasceu para ser escravo da bebida, você não nasceu para ser escravo do pecado, você não veio essa existência para ser cavalo de Satanás, não. Você não nasceu para isso. Deus te conheceu antes de ser formado no ventre da sua mãe. E quando você vê essa existência, você veio para cumprir um propósito. O problema é que muitas vezes nós não entramos no propósito de Deus. Porque devemos entender, primeiro, que Deus tudo Ele criou, e tudo Ele cria, e tudo Ele faz, para cumprir um propósito, e um propósito que agrada a Ele. Um propósito dEle. Não um propósito meu, e nem um propósito seu. Eu vou falar novamente. Deus está dizendo que você não vê essa existência para ser só isso que você é hoje.